Olá, seja muito bem-vinda à palestra Como Apresentar Seu Negócio de Forma Simples e Sem Firulas. Meu nome é Laís Vargas, eu sou cofundadora do Minimiza, uma empresa de apresentações, e eu estou muito feliz de dar essa palestra aqui para você hoje no fórum do RME, né, do Instituto Rede Mulher Empreendedora. É um prazer estar aqui e eu espero que você saia dessa palestra tendo muita clareza do que é um pitch, o que é uma boa apresentação, qual é a diferença entre todos esses conceitos e como você mesma pode fazer uma boa apresentação, construir uma boa apresentação através da metodologia, do passo a passo que a gente criou aqui na minha empresa. Então, antes da gente começar, eu vou me apresentar, caso você não me conheça. Bom, como eu disse, meu nome é Laís Vargas. Eu sou, pelo sotaque dá para perceber, eu sou uma carioca que atualmente mora em São Paulo, sou muito feliz em São Paulo, tenho 2 cachorros, estou quase casada, enfim, tenho uma vida também, além de LinkedIn, de empresa e redes sociais. Meu histórico é muito foi um caminho, né, bem, não foi uma linha reta. Eu nunca pensei, na verdade, em ser empreendedora, nunca foi um sonho para mim. Eu sou formada em administração e marketing pela SPM do Rio, e lá a gente é treinado, mais ou menos, a ser executivo de grandes empresas. Então eu estava muito trilhando nesse caminho. Eu comecei a estagiar na Colgate, fui efetivada, me mudei para São Paulo, aí fui chamada para a L'Oréal, fui para a L'Oréal, voltei para o Rio, enfim, uma série de coisas que aconteceram ao longo do meu caminho que não estava muito planejado, mas eu resolvi empreender. Então, em 2018, eu cofundei o Minimiza ao lado do meu irmão caçula, o Breno. Hoje o Breno é responsável pela área criativa da empresa e eu fico com uma parte muito mais voltada a comercial e relacionamento com clientes e alunos. E quando a gente começou essa jornada, em abril de 2018, eu não sabia, eu não fazia ideia no que isso ia dar, de verdade. Eu não fazia a menor ideia de onde isso ia dar, mas eu tinha uma única certeza. Eu sabia que se a gente dependesse só do nosso networking pessoal, que eu conquistei nessa empresa ao longo da minha carreira, eu não ia conseguir fazer com que o Minimiza escalasse. E a minha ideia era viver dessa empresa. Eu queria pedir demissão da empresa que eu estava e eu queria viver do Minimiza. E foi aí que eu tive a ideia de compartilhar conteúdo no LinkedIn sobre apresentação. Eu vi que ninguém lá no LinkedIn estava falando sobre apresentação. Eu sabia que esse era um tema importante para profissionais de qualquer área, porque todo mundo precisa fazer uma apresentação, todo mundo vai para reuniões, todo mundo vai para congressos, palestras, eventos, e todo mundo precisa sim fazer uma boa apresentação. Então ali eu vi uma oportunidade de um tema tão importante no mundo corporativo que não estava sendo falado por ninguém. E foi aí que eu comecei a compartilhar conteúdo de valor. Eu ficava 8, 10 horas por dia no LinkedIn e muito rapidamente, para minha surpresa e a surpresa do meu sócio, que é o meu irmão, essa parada virou e deu muito certo. Então, o LinkedIn foi, durante 2 anos quase, a nossa principal fonte de clientes e alunos. E, naquele mesmo ano, eu me tornei LinkedIn Top Voice, em 2018, eleita uma das 20 brasileiras mais influentes da rede. Muito porque eu compartilhava esses conteúdos de valor sobre apresentação, empreendedorismo, marketing digital, mas principalmente apresentação. Então, você agora já conhece um pouco da minha história, de onde eu vim, como é que eu vim parar aqui, por que eu me tornei Top Voice. E aí você pergunta, né? Tá, o que é o Minimiza e como que você acha que você pode me ajudar a fazer com que eu apresente um negócio para outras pessoas de forma diferente? Bom, no início, o Minimiza, lá em 2018, era uma empresa que criava apresentações para outras grandes empresas. Então, a gente já criou para N empresas, como Startse, Supermercados Extra, que mais? Cosan, Souza Cruz, etc. E aí, o que acontece? A gente viu uma oportunidade de transmitir o nosso conhecimento, de fazer com que as pessoas, elas aprendam o nosso método e elas consigam fazer elas mesmas.
Então, a gente entrou no ramo da educação, a gente colocou a nossa metodologia no papel e a gente começou a dar treinamento dentro das empresas, a dar palestras e também a fazer cursos e imersões. Então, hoje a gente está muito mais focado em ser uma empresa de educação que ensina profissionais a criarem apresentações melhores, gastando menos tempo, do que criar apresentações personalizadas para as outras empresas. Então, por isso que eu estou aqui, porque eu quero que você entenda que você pode criar uma boa apresentação você mesmo. E seguindo a metodologia que eu vou mostrar aqui, você consegue fazer isso. Mas antes da gente começar, eu preciso que você entenda que você é uma vendedora. E esse é o primeiro ponto para você entender que você precisa sim ter uma boa apresentação da sua empresa. Se você já é empreendedora, se você quer empreender, você precisa ter o seu negócio na ponta da língua. Por quê? Porque você é vendedora. Todas nós somos vendedoras. Se você encontra alguém no elevador, uma pessoa, sei lá, que estudou com você no colégio, você não vê essa pessoa há 20 anos, o que você vai falar para essa pessoa quando ela perguntar, e aí, você está fazendo o quê? Você tem que você tem que saber vender a sua empresa naquele momento. Você tem que saber vender o seu peixe. Então, é muito importante que você tenha em mente que você é sim uma vendedora e que toda apresentação é uma venda. Você precisa vender o seu peixe o tempo todo. Ah, Laís, mas nem sempre uma apresentação é uma venda. Sim, toda apresentação é uma venda. A venda pode não ser o próximo passo, mas a apresentação ela vai te ajudar com isso. Beleza? Então, vamos pegar um exemplo. Você está, sei lá, entrevistando uma pessoa que vai para fazer parte da sua equipe. Você abriu um processo seletivo, você tem ali uma vaga, sei lá, de social media. E você está entrevistando várias pessoas. Esses candidatos, eles estão ali fazendo uma apresentação para você. É uma apresentação sem slides. Mas eles estão ali fazendo o quê? Eles estão se vendendo. Eles estão falando a história deles, como eles podem te ajudar, quais são os diferenciais, o que eles já fizeram de bom. Cara, se isso não é uma apresentação pessoal, eu não sei o que é. Então pensa que toda apresentação é uma venda. E sempre que você está falando com alguém sobre o seu negócio, que você pode ter ali uma oportunidade, cara, isso é uma apresentação sim. Pode ser com slides, pode ser sem slides, tanto faz. Mas é uma apresentação sim. Então tenha sempre em mente esse ponto. Beleza? E aí, para um negócio, para você que é empreendedora ou quer ter uma empresa, eu vejo 3 tipos de apresentações muito importantes e essenciais para o seu negócio. Então, a primeira delas, um pitch de vendas, um pitch. A segunda, uma apresentação institucional. E a terceira, uma apresentação comercial. Tá, qual é a diferença entre esses 3 tipos de apresentação? O pitch é focado em ou investimento, para você apresentar para investidores, tipo Shark Tank, aquele programa Shark Tank, você chega lá, você faz um pitch. Aquele textinho, né, que eles decoram para falar sobre o negócio, aquilo ali é o pitch, ou seja, você está falando rapidamente o que é seu negócio, qual problema você resolve, que mercado você está inserido e por quanto você quer vender a sua empresa para aquele sócio. Não necessariamente, aplicando aqui para o nosso dia a dia, não necessariamente um pitch é sempre para você conquistar investimento. Mas o pitch nasceu dessa forma. De qualquer forma, mesmo que você não queira vender a sua empresa, eu acho fundamental você ter um pitch. Por quê? Porque assim você consegue rapidamente explicar o que é seu negócio. Você não precisa de slide, você em qualquer momento pode explicar sim o que é seu negócio. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre pitch. O segundo tipo de apresentação que você tem que ter no seu negócio é uma apresentação institucional. Ou seja, aquela apresentação que você está ali querendo conquistar um novo cliente, um novo parceiro, você vai fazer essa apresentação, onde você conta a sua história, você conta quem está por trás dessa história, ou seja, você, né, quem é o protagonista dessa história, o que você está mudando no mercado, qual é o seu propósito, qual é a sua visão de futuro, enfim, é uma apresentação que conta de fato uma história, conta a sua história da sua empresa e como a sua empresa e o seu serviço ou o seu produto está conectado a essa pessoa que você está se apresentando. E a terceira apresentação aqui que eu quero falar
são as apresentações comerciais. Ou seja, você está ali, você precisa fazer uma apresentação para fechar uma proposta específica de trabalho. Essa proposta, ela precisa ser uma apresentação muito interessante. Porque pensa, as grandes empresas, elas pelo menos fazem orçamento com 3 outras empresas, com 3 fornecedores diferentes. Então, você ter ali o primeiro impacto com uma boa apresentação comercial, isso já mostra um cuidado, já mostra o seu posicionamento, já mostra que você é diferente das outras pessoas, você está enviando algo acima da média. Então, assim, essas 3, para mim, são os principais tipos de apresentação que você precisa ter para o seu negócio. Mas falando mais especificamente de pitch, eu vejo pitch de 3 formas, né? Tem o pitch de vendas, como eu falei, é um pitch um pouco mais rápido, que nasceu muito com foco do investimento em si. Eu acho que o melhor exemplo realmente é o Shark Tank. Então, se você nunca assistiu Shark Tank, digita ali no Google Shark Tank Brasil. Tem um americano também que é sensacional, mas o brasileiro é bem fiel ao que é o americano, então você já vai conseguir entender essa dinâmica do pitch. Mas basicamente tem pitches de 1 minuto, de 5 minutos, de 3 minutos, de 10 minutos no máximo. Então por isso que eu acho que é legal a gente ter um pitch, porque em poucas palavras a gente vai conseguir descrever o nosso negócio. E aí não é só falar do seu negócio, é falar do problema que o seu consumidor tem, que o seu público tem, o seu segmento possui. Você fala do mercado que você está inserido, e também de como você vai resolver isso, como que a sua empresa resolve esse problema. Tem o que a gente chama de elevator pitch, é um conceito relativamente novo, eu não sei exatamente de quantos anos para cá, mas o elevator pitch, ele é o conceito de você precisa fazer um pitch enquanto você está no elevador com alguém, ou seja, você tem 15, 20 segundos para contar para alguém o que é o seu negócio, o que você faz e que problema você está resolvendo. Então, imagina aí que um elevator pitch, você entra no térreo com, sei lá, um possível cliente e vocês estão indo até o topo do prédio. O que você vai falar nesse pouco tempo para você conseguir marcar uma próxima reunião? Ou seja, você sabe que o elevator pitch, ele não tem na hora um objetivo de venda especificamente, mas você sabe que dali vai surgir uma outra reunião e no final vai ser a venda. Então, assim, todas essas etapas fazem parte de um processo de venda, sim. Então, pensa exatamente o que você falaria no elevator pitch e a gente vai falar exatamente o conteúdo disso. E no caso do tweet pitch, é o pitch que daria para você escrever em um tweet, no Twitter. Ou seja, agora são 280 caracteres, né? Mas até uns 2 ou 3 anos atrás, eram 140 caracteres, era a metade. Então hoje, se você me pergunta o que é o Minimiza, eu falo, nós somos uma empresa de educação e a gente ajuda profissionais a criarem apresentações melhores, perdendo menos tempo. Esse é o tweet pitch do Minimiza da minha empresa. Então tenha esses 3 pitches, esses 3 tipos de pitch na ponta da língua. Você precisa ter isso pronto. Nesses 3 casos, o único que faz sentido ter slide é o pitch de venda. Os outros 2, você só tem que falar, você só tem que saber escrever e se expressar bem. E aí, o que um pitch precisa, né? Que a gente estava falando, qual é a estrutura? Você precisa pensar qual é o problema que existe no mercado e qual é a solução que você está oferecendo. Esse é o principal contraponto. Você precisa de storytelling, ou seja, você precisa contar uma história que seja real. Isso é muito importante. Storytelling não tem nada a ver com criar histórias mirabolantes, mas você precisa ter uma história para contar a partir desse problema versus solução. Você precisa ter uma call to action positivo. O que é call to action? É a chamada para ação. Então, você precisa terminar o seu pitch de uma forma para cima, de uma forma empolgante, para que a pessoa realmente queira dar um passo além com você. Você precisa de um design simples e objetivo quando a gente está falando de pitch de venda. Muitos pitches nem usam
slides. Mas, se você acha que é interessante usar um pitch, vai depender muito do momento que você tá, se você vai numa reunião ou coisa do tipo, mas o design, ele precisa ser simples, ele precisa ser limpo, menos é mais sempre. E, claro, o brilho nos olhos do apresentador. Nesse caso, você, empreendedora, precisa ter brilho nos olhos, precisa apresentar o seu negócio de uma forma empolgante, de uma forma que você veja que a pessoa, cara, ela vai se encantar ali com você, ela vai ver que você acredita tanto que merece te ouvir. Então, esses pontos são muito importantes para você criar um bom pitch aí para o seu negócio, beleza? Tá, agora falando dos outros tipos de apresentação, até para um pitch, mas falando mais sobre apresentações como um todo. A gente abre o PowerPoint, né? A gente não sabe nem por onde começar. E aí a gente olha esse modelo aí, né? Clique para adicionar um título, clique para adicionar um texto, e a gente fica desesperado. Então, não precisa ficar desesperado. A gente vai falar aqui sobre o passo a passo que a gente criou no Minimiza, justamente para ajudar você aí, para saber onde começar. Antes de eu falar desse passo a passo, eu quero falar do nosso mantra, que é o menos é mais. Você não precisa encher os slides de coisa, você não precisa fazer uma apresentação enorme, você não precisa contar todos os detalhes da sua empresa, você precisa selecionar as coisas mais importantes, você precisa fazer slides minimalistas, simples, porque menos é mais. Isso é o que a gente leva aqui no Minimiza, a gente fala que a gente cria apresentações sem firulas, e é isso que a gente ensina para as pessoas também. Então vamos lá. Quando eu comecei a ver toda essa questão de apresentação, eu percebi que as boas apresentações elas tinham algo em comum, que é o que eu chamo de tripé do sucesso. Ou seja, essas boas apresentações elas têm um bom roteiro, um design interessante e um apresentador fora da curva. Ou seja, você precisa se preocupar com esses 3 pontos. E foi pensando exatamente nisso que a gente desenvolveu o método sem firulas, que é um método onde tem 5 passos. E eu vou falar de cada passo para você conseguir fazer uma boa apresentação do seu negócio, da sua empresa, e você consiga aí captar mais cliente, vender mais, trazer mais credibilidade para sua marca pessoal e corporativa. Enfim, uma boa apresentação muda o jogo, ela pode mudar o jogo, tanto para o bem quanto para o mal. Se você faz uma apresentação ruim, ou se você tem ali uma apresentação amadora, isso pode destruir a imagem do seu negócio. Você vai passar a cobrar até menos, porque as pessoas não estão vendo o seu material com bons olhos. Então, pensa nisso e segue esse método sem firulas e a gente vai começar falando aí de planejamento, né? Então, o que você precisa entender para fazer o planejamento da sua apresentação? Primeiro, você precisa pensar qual o objetivo da minha apresentação. É falar da minha empresa, é apresentar a minha empresa como um todo, o que eu preciso falar aí sobre a minha empresa. Segundo ponto, para quem eu vou apresentar? Quem é o meu público-alvo? Quem vai estar do outro lado? Qual o gênero? Qual a média de idade? Qual a profissão, cargo, onde mora, histórico, família, enfim, o que você tiver de informação é melhor. Quanto mais informação você tiver do seu público-alvo, é melhor. O terceiro ponto é qual linguagem você tem que usar. Ou seja, você vai ter que usar uma linguagem um pouco mais técnica, porque essa pessoa que você vai apresentar é de uma área um pouco mais técnica, ou é uma linguagem mais informal. Enfim, que tipo de linguagem você vai precisar falar com o seu público. Quais emoções você vai querer despertar? Ou seja, você quer despertar medo, ansiedade ou alegria, felicidade, desejo? Desejo é a principal emoção para você despertar nas pessoas na hora de uma apresentação comercial. E, muito importante, quanto tempo você vai ter para apresentar. Se você tem uma reunião marcada com a pessoa de 30 minutos, eu sugiro que você faça sempre uma apresentação para metade do tempo. Ou seja, 30 minutos você vai ter 15 minutos para apresentar.
Nossa, Laís, mas por que isso? É simples. Porque você vai precisar combinar próximos passos. Você vai perguntar da filha dela, como é que tá a vida dele, enfim. Você tem que criar ali um relacionamento. Tempo de apresentação é uma coisa, tempo de reunião é outra coisa. E isso é muito importante, você ter essa diferença. Então, não use 100% do tempo na reunião para apresentação. A pessoa tira dúvida. Vocês vão combinar ali os next steps. Então, não use todo o tempo da reunião para apresentação. E aí, quando a gente fala de roteiro, o que você precisa ter em mente para construir um bom roteiro? Você precisa criar uma mensagem central. Ah, Laís, o que é mensagem central? Mensagem central é uma mensagem que você vai criar para repetir algumas vezes ao longo da apresentação. E aí eu trouxe aqui 3 exemplos da Apple para ficar mais claro. Então, quando Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, ele falou: hoje a Apple reinventa o telefone. Quando ele lançou o MacBook Air em 2008, ele falou: hoje vocês estão conhecendo o notebook mais fino do mundo. E o primeiro iPod, em 2001, acho 2002, ele fala 1000 músicas que cabem no seu bolso. Ou seja, ele reduziu, ele resumiu a apresentação dele em apenas uma única frase. Por que isso? Porque muitas vezes quem está assistindo a gente não consegue decorar tudo, não vai conseguir reter todas as informações. Então você pega a mensagem central, aquela que é mais importante para a sua audiência, e você deixa ela muito clara na sua apresentação. Você fala ela várias vezes. Ou seja, no início dessa apresentação, eu falei do menos é mais. E depois eu dediquei um slide só para falar do menos é mais. E provavelmente eu vou falar do menos é mais algumas vezes aqui até o final dessa palestra. Porque eu quero que vocês gravem isso. Que não é fazer uma apresentação linda, uma apresentação enorme, nada megalomaníaco que vai fazer mudar o jogo. Pensa que menos é mais. As pessoas não fazem o feijão com arroz bem feito. Se você faz o feijão com arroz bem feito, você já sai na frente. Então, para o roteiro, o ponto mais importante é sim a mensagem central. Então, fica de dever de casa, você rever suas apresentações e pensar: qual é a mensagem central dessa apresentação? O que eu quero passar de fato para essas pessoas? E aí a gente sempre fala muito de storytelling, né? Então a gente precisa sim contar boas histórias. Como é que surgiu a nossa empresa? Como que tudo isso começou? Porque é assim, é com histórias que a gente vai se conectar ao nosso público. Então pensa que história você pode contar. De novo, nada mentiroso. Você vai contar histórias reais. Você com certeza tem alguma história para contar. Pensa aí e conte boas histórias. Crie um roteiro em cima de uma boa história. E pensa sempre que uma apresentação ela tem que ter início, meio e fim. Se não tiver início, meio e fim, você não consegue. Você do nada a apresentação acaba e você fala: é isso. Não tem nada pior do que falar é isso no final de uma apresentação. Por favor, não faça isso, porque, cara, isso acaba com o clímax, acaba com o final. Pensa que uma apresentação ela precisa ser tipo um filme, um desenho animado da Pixar ou um filme de Hollywood. Ela precisa te envolver no início, você vai ficar ali aflito durante todo o meio do filme e tem um final reflexivo, faz você pensar. Então, pensa nisso, início, meio e fim, igual as redações que a gente fazia na época do colégio. E eu acho que tem um ponto que é muito interessante em apresentação, que eu acho que falta muito, que é, de fato, o momento uau. Qual o momento uau da sua apresentação? Pensa que, às vezes, quando você quer conquistar um cliente muito grande, ou até um pitch para um investidor, cara, qual o momento uau da sua apresentação? Qual o momento que ele vai falar: caraca, eu preciso muito desse serviço, eu preciso muito trabalhar com essa empresa. Então, pensa nisso, como que você pode surpreender quem está do outro lado te assistindo. Isso vai mudar seu jogo. E aí a gente preparou um planner, que é o que a gente chama de caderno digital, para te ajudar a planejar e roteirizar a sua apresentação. Então, se você entrar nesse link aqui, que é o minimizaapresentações.com/produtos, você pode baixar gratuitamente esse note e começar a usar para planejar e roteirizar a sua apresentação.
beleza? E aí a gente vai para o terceiro passo, que é o passo de fato de design, o design dos slides. E você pode ficar tranquila, você não precisa ser designer para criar uma boa apresentação. Não precisa mesmo. Eu sei disso porque você sabe, eu sou administradora, eu fiz administração. E o meu irmão, que cuida de toda a parte criativa da empresa, é engenheiro. Sim, ele que fez essa apresentação, ele faz todas as nossas apresentações, ele fez o nosso site, enfim, tudo que você vê por aí de arte, ele que fez do Minimiza, ele criou tudo, menos o logo. O logo a gente de fato contratou uma designer, mas toda a identidade, tudo que você vê, ele que faz, e ele é um engenheiro. Então, é um engenheiro apaixonado por design. Então, primeira coisa, tira essa crença limitante da sua cabeça que você não consegue fazer uma coisa boa, que só o designer consegue fazer. É claro, o design é uma profissão maravilhosa, uma profissão linda, que consegue fazer coisas inimagináveis. Mas tem muitos momentos que a gente não tem recursos para isso, principalmente quando a gente está no início da empresa. Então, tem muita coisa que você vai ter que colocar a mão na massa. E, de novo, menos é mais, inclusive para a parte de design, de layout dos seus slides. E é só agora, e isso é muito importante deixar claro, que só agora a gente vai abrir o PowerPoint, ou seja, só no terceiro passo. Então, primeiro passo, planejar, não abrimos o PowerPoint. Segundo passo, roteiro, não abrimos o PowerPoint. Só agora a gente vai abrir o PowerPoint. Então, eu acho que o grande erro, acho não, com certeza, o grande erro que a gente vê são pessoas profissionais que precisam fazer uma apresentação e a primeira coisa que elas fazem é abrir o PowerPoint. Então, não cometa esse erro. PowerPoint é só no terceiro passo aí da construção. E por que é importante a gente pensar no visual? O pitch, como a gente falou, ele tem uma característica muito interessante que muitos tipos de pitch não precisam do slide. Mas outros tipos de apresentação eu acho que é fundamental. Por quê? E aí tem um dado, uma pesquisa muito interessante que mostra isso. Se você faz uma apresentação no estilo TED, por exemplo, sem os slides, depois de 3 dias você vai lembrar de 10% do que foi dito. Ou seja, eu falo alguma coisa aqui, 3 dias depois você vai lembrar de 10% do que eu falei. Mas, se o que eu falo tem algo visual de apoio, essa lembrança passa para 65%. Ou seja, olha a diferença que um bom slide, que um bom visual pode causar na gente. É até por isso que é muito mais fácil a gente decorar algo que a gente, por exemplo, um vídeo no YouTube ou até um próprio filme do que um podcast. Porque a gente tem a visão auxiliando a gente. Quanto mais sentidos a gente aguça nas pessoas, mais lembrança a gente gera. Assim como se essa palestra conseguisse ter um cheiro específico do Minimiza, que a gente tem, tipo, na empresa, a gente desenvolveu esse branding, a gente tem um cheiro específico e aqui na palestra eu consigo mandar para vocês enquanto você está assistindo essa palestra. Cara, isso seria ainda mais memorável. Então, quanto mais sentidos a gente consegue fazer com que a pessoa sinta, melhor. E aí, por isso que é tão importante a gente ter, sim, um apoio visual impactante e sem firulas. E aí, o que está composto, né? O que compõe os slides? Primeiro, a identidade visual. Ou seja, basicamente, a sua empresa deve ter um manual de marca. Se não tem, o manual de marca geralmente é feito quando o designer constrói o logo e, consequentemente, toda a identidade visual da empresa. Então, são as cores que você usa, as fontes que você usa, o estilo, como usar o logo, como usar imagens. Então, tudo isso é identidade visual. Você pode ver aqui nessa apresentação que tudo é o quê? Branco, amarelo e cinza. Essa é a identidade visual do Minimiza. Essas são as nossas cores. E aí a gente sempre usa a nossa fonte, a Monte Serra, de diferentes estilos. Então, essa é a nossa identidade visual. E a gente precisa seguir isso. A gente tem um estilo minimalista. Então, a gente segue isso também na apresentação. Então, isso tudo é identidade visual. Ah, Laís, mas minha cor, o logo da minha empresa é azul, mas eu gosto de verde, eu quero usar verde. Não, você não vai usar verde. Porque verde não é a sua identidade visual, é simples assim. Então, não precisa inventar moda na identidade visual.
Diagramação é você pensar como as coisas vão estar distribuídas no seu slide. Como agora, a gente colocou tudo alinhado, centralizado aí. E animação é a parte de, enfim, você entrar coisas, sair coisas enquanto você fala. É uma coisa muito necessária? Não. Eu, particularmente, eu acho um saco fazer animação. Se você não quiser fazer animação também, é algo super opcional. Não perca tempo com isso mesmo. Mas o mais importante para mim em slide, que é o que eu vejo onde as pessoas mais pecam, é que elas colocam muita informação no mesmo slide. Então você não sabe para onde olhar. Se você já foi a Nova York, você sabe muito bem o que eu estou falando. Se você não foi, você com certeza já viu um filme em que aparece uma imagem como essa. Essa é a Times Square, no meio de Nova York, de Manhattan. E, cara, é tanto letreiro que você não consegue prestar atenção numa coisa só, porque aqui tá numa foto estática, mas na hora tá tudo se mexendo. Tudo se mexendo, você não sabe para onde olhar. Quando tá noite, parece que é dia, de tanta luz que tem. Qual o problema disso? Justamente você não saber para onde olhar, você não sabe para onde direcionar o seu olhar. E quando tem um slide com muita informação, a mesma coisa acontece. Você pode estar falando de uma coisa X e a sua audiência está olhando para Y. Por quê? Porque o seu slide tem muita informação. Então, a dica que eu dou, que talvez seja a principal em layout, é coloque apenas uma informação por slide. Você pode perceber aqui nessa apresentação, essa apresentação pode servir de inspiração para você, que você só pode colocar uma informação por slide. Porque senão a sua plateia não sabe para onde olhar. Isso é muito, muito, muito importante. Então, mais do que gastar tempo com animação, não se preocupa com a quantidade de slides que você vai colocar. Se preocupe em colocar uma informação por slide. A quantidade de slide não importa. A quantidade de slide não tem nada a ver com o tempo de apresentação. Então, não surta com isso e coloca apenas uma informação por slide para evitar que o seu slide seja a Times Square. E aí a gente vai para o passo 4, que é a preparação do apresentador. Ou seja, você precisa se preparar. E aí por que isso? Saiu uma pesquisa há alguns anos falando, perguntando, né, qual o maior medo do ser humano? E aí, o maior medo do ser humano não era morrer. O maior medo do ser humano é falar em público. Morrer, o medo da morte, foi o segundo mais votado. E, por curiosidade, o terceiro maior medo foi medo de cobra. E eu achei bem curioso isso, estou compartilhando aqui com você. Mas então, só para te falar, por que eu estou compartilhando isso? Porque falar em público é o maior medo do ser humano. E por quê? Porque a gente todo dia está falando em público. Todo dia. Numa reunião, a gente saiu na rua, a gente precisa falar com o garçom no restaurante. Leis, mas falar com o garçom não é falar em público. Óbvio que é. Você está ali exposta, você está ali falando com uma pessoa que você não sabe quem é, que você não conhece. Não tem diferença você fazer uma apresentação para uma pessoa, para 10 pessoas ou para 1000 pessoas. O nervosismo aumenta? Óbvio que aumenta. Mas você está falando em público. Então, a maior dica que eu dou é, antes de você fazer uma apresentação importante, filme o seu treino. Pega seu celular, coloca ele na câmera, não coloca na câmera frontal, coloca na câmera de trás mesmo e filma o seu treino. Depois você assiste a gravação e você vai ver exatamente onde você está pecando, onde você está errando. E isso é muito, muito, muito importante. Então, pensa nisso para que você consiga ser melhor e ir melhorando ao longo do caminho. É legal você filmar para você não perder o tempo, ou seja, eu tenho 10 minutos para apresentar. Se você filma o seu treino, você vai saber exatamente quanto tempo durou aquele filme. Então, isso é uma técnica muito interessante, não sei se você já fez isso, mas se você não fez, eu sugiro que você faça nesse exato momento, de verdade. Acabou aqui, pega uma apresentação e filma, porque você vai ver vício de linguagem, vício corporal, se você mexe muito no cabelo, se você fala muito uma gíria específica, enfim, é algo muito interessante de ser feito. E aí eu quero convidar você, que tem medo de falar em público, para um desafio de 21 dias. O que eu recomendo? Que você crie tipo um close friends só para você no Instagram.
É isso. Ou com o melhor amigo, com a filha, sei lá. Cria um close friends com alguém que você tenha muita intimidade ou só com você mesmo. E todo dia você tem que fazer aí pelo menos 4 vídeos nos stories e compartilhar nesse close friends. Por que 4 stories? Porque aí dá 1 minuto de vídeo. E todo dia você depois vai conseguir ver ao longo dos 21 dias o quanto você evoluiu. É bom que pelo Close Friends você consegue entender a sua velocidade na voz, como você consegue compactar todo o conteúdo em 1 minuto, se você está olhando para a câmera, se você está mais solta, se você ainda está tímida, enfim, você vai acompanhando a sua evolução. Então esse é o meu convite aqui, eu quero deixar esse desafio para você, um desafio de 21 dias, para você falar melhor em público e perder aí um pouco esse medo, e com certeza quando for para o campo de batalha, quando for para valer, você vai estar muito mais solta, e eu espero que você venha aí nesse desafio comigo, me marca no Instagram. E por fim, o último passo é o checklist. O checklist foi um material que a gente criou no Minimiza para que você consiga dar check em todos os pontos, para que você não esqueça absolutamente nenhum detalhe. Eu sei, por experiência própria, como é, assim, a gente passa por situações em que, sei lá, o computador não é compatível, esquecemos o cabo, enfim, tudo que pode dar algum problema, na maioria das vezes dá. Então, esse checklist a gente preparou justamente para tirar esse medo e que você, antes de fazer a apresentação, consiga dar check em tudo, tenha certeza que está tudo bem, você fez tudo certo, está tudo lindo, e aí não vai ter problema nenhum. Então, você pode baixar gratuitamente aí, de novo, minimizapresentações.com/produtos, você baixa esse checklist e esse é o último passo para a sua apresentação. Bom, eu quero encerrar essa palestra de novo com a mensagem que todas nós somos vendedoras. A gente é sim vendedora do nosso negócio, independente da nossa área. A gente precisa sim vender, a gente precisa sim fazer boas apresentações e a gente precisa sim estar com a história da nossa empresa na ponta da língua. A gente nunca sabe quando a gente vai encontrar um novo sócio, um novo cliente, um novo fornecedor, um novo parceiro. Então, tenha sempre o seu pitch, a sua apresentação na ponta da língua, porque você é vendedora sim. E aí eu quero fechar com uma frase que eu curto muito, que eu não sei o autor, mas enfim, a vida muda na proporção da sua coragem. Então, tenha coragem de fazer algo grandioso. É por isso que eu quero finalizar com isso, porque pensa você aí o quanto a sua empresa muda a sociedade, o quanto a empresa muda a sua vida e a vida de tantas pessoas. E com coragem a gente consegue mudar ainda mais a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, muito obrigada. Eu espero que você tenha tirado muito proveito dessa palestra. Foi um prazer estar aqui de verdade. Agradeço a todo mundo do Instituto pelo convite. Aqui está meu e-mail, site do Minimiza. Você pode seguir a gente em todas essas redes sociais, falar comigo nessas redes sociais também, se conecte a gente, para que a gente continue esse papo. Apresentações é um assunto que eu amo falar, eu amo ensinar e com certeza a gente tem muito para trocar. Quero muito ouvir alguma coisa de você também, o que você pode ensinar para mim, ensinar para o meu negócio, e a gente vai construindo uma rede de mulheres empreendedoras muito mais forte. Bom, espero que você tenha curtido, aproveitado, e eu agradeço demais você ter ficado até aqui, e a gente se vê por aí. Tchau! Uau! Que dia! Quanto conteúdo tivemos aqui! Mas olha só, amanhã continua muito mais conteúdo aqui na Trilha Empreendedora. Se você também quer aproveitar outros conteúdos desse Fórum RME 2020, acesse a nossa plataforma que lá você vai ver muitos outros conteúdos. Mas se você quer continuar aqui ligado com a gente, aprendendo como gerir o seu negócio, volta amanhã aqui na Trilha Empreendedora que eu te espero aqui. Até amanhã!